Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Carmo, eu sou embaixadora Cardano e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Passini. Nós vamos conversar sobre o Catalyst. Vocês sabem, eu sou a garota Catalyst, eu falo de Catalyst para todo mundo, mas você sabe, as coisas acontecem muito rápido e hoje o Rodrigo está aqui para nos atualizar. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Maria. Obrigado pelo convite. Finalmente vou poder participar aqui do seu canal. Eu fico muito feliz, cara. Eu vejo você nos grupos, a forma como você interage com as pessoas, como você explica, como você expõe suas ideias. Eu queria te dizer que eu sou uma fã sua. Eu gosto muito do trabalho que você faz na comunidade. E eu quero te dizer que se você precisar qualquer coisa aqui da Embaixadora Maria, eu estou aqui por você. Mas vamos lá, conte aí para mim as novidades que você tem para nos contar. Então, acho que o foco que a gente vai trazer hoje é falar sobre o Catalyst. Eu quero que a comunidade entenda melhor como é que funciona o Catalyst, o que está acontecendo. E acho que o primeiro ponto que eu queria trazer são algumas atualizações que teve durante a semana que vai mudar um pouquinho algumas coisas. Eu vou começar falando sobre essas mudanças. Primeiro que em relação ao Fundo 4, a gente teve um atraso no processo de registro, e isso foi devido à diminuição da quantidade mínima de ADAs para participar da votação, que antes era 3.000, e agora baixou para 500, e a IOG percebeu que ia aumentar o número de participantes, ia aumentar muito, Uhum. e por conta disso eles tiveram que otimizar o aplicativo e o back-end, várias funcionalidades. Aí eles estão tendo esse tempo adicional para deixar o processo melhor, para não ter nenhum problema como a gente teve no Fund anterior, né? Que algumas pessoas não conseguiram registrar o voto. Isso. Ainda não Eu... tem data, né? Uhum. Pode falar. Não, eu só queria falar para as pessoas que o Catalyst, ele é uma incubadora de projetos, digamos assim, e lá nós fazemos experimentos. Isso significa o seguinte, que as coisas podem atrasar, as coisas podem quebrar, as coisas podem desmantelar, mas no final a gente sempre vai fazer o que a gente prometeu. Atrasou um pouquinho o Fundo 4, mas a gente já já vai postar para vocês as novidades assim que sair. Fiquem aí. Então, aí, alguns outros pontos que eu queria trazer. É Hum. que a gente teve alguns problemas de prazo, o prazo está apertado, o prazo de 6 semanas que a gente iniciou os funds, e por conta disso a IOG tomou a decisão de ampliar o calendário. Agora o Fund 5 vai ter 8 semanas, então a gente vai ter uma semana a mais no prazo de assessments, que são as revisões das propostas, e mais uma semana no processo de controle de qualidade dos assessments, que é onde a gente verifica se os assessments estão justos, se estão num padrão de qualidade aceitável, né? E Ah, onde legal. que os proposers podem reclamar de algum assessment que não foi adequado. Entendi. Para as pessoas que não entendem do Catalyst ainda, chegaram agora no canal, você poderia dar uma breve descrição do que é o Catalyst e as fases? Eu sei que você sabe muito bem as fases, que no caso você acabou de explicar que duas dessas fases vão ter uma semana a mais, assim a gente consegue atualizar as pessoas. Sim. Bom, o Catalyst, ele é um experimento que a IOG criou para iniciar o processo de governança da Voltaire. E o Catalyst é uma, como se fosse uma testnet paga, incentivada da mesma forma que foi a ITN. Então, eles estão oferecendo estímulos financeiros através de ADA para que a gente possa começar o processo de governança. E o Catalyst, nesse momento, está sendo focado na avaliação e no financiamento de novas propostas feitas pela comunidade. Então, a gente tem diversas fases no Catalyst que duram em uma semana. Cada fase dura uma semana. A primeira fase é a fase de submissão de ideias e avaliação de problema. Então, a IOG ela vai definir um desafio, vários desafios, na verdade, e as pessoas vão comentar sobre o problema desses desafios, ideias para melhorar, mas nessa primeira semana não são submetidas propostas, por enquanto. Na segunda semana é onde a gente começa a fase de rascunhos de propostas, onde os proposers podem começar suas propostas, colocar uma ideia inicial do que vai ser a proposta.
para receber feedback da comunidade. E esse feedback pode ser feito através de comentários por qualquer pessoa interessada em participar. Na terceira semana, é uma continuação desse aprimoramento. As propostas elas vão ganhar mais informações, mais detalhes para continuar o feedback. E nessa terceira semana é o prazo ideal para que todos que queiram aprimorar e participar da melhoria da proposta submeter comentários. A quarta semana é um processo que a gente chama de semana calma, que é onde os comentários são fechados no ID Scale, e os proposers eles vão se limitar a polir a proposta, deixar ela de uma forma apresentável para que elas possam ser avaliadas na semana 5, que é onde a gente faz, os Community Advisors participam da avaliação das propostas. E durante essa semana a gente trabalha lendo todas as propostas e avaliando com um score de 1 a 5 se elas se adequam ou não ao desafio em 3 categorias diferentes. E na última semana é a fase de controle de qualidade, que foi implementada 2 fundos atrás, que é onde os assessments que foram feitos pelos Community Advisors são revisados por Community Advisors veteranos, que são pessoas que já estão há um pouco mais de tempo no processo, e eles vão avaliar se o assessment foi adequado ou não, e os proposers podem notificar se algum assessment foi inadequado, e a gente vai verificar isso através do controle de qualidade. Então, esse é o calendário de 6 semanas inicial. Aí, depois que acaba esse período de 6 semanas, entra o processo de governança, que é onde as pessoas, a comunidade em geral, pode registrar para o votar, e o processo de finalização, que é onde os votos são contabilizados e a gente tem um resultado final. Então, esse que é o calendário total do Catalyst. Entendi, muito obrigada. E o que mais que você trouxe aí para a gente na sua agenda? Você gostaria de explicar? Então, agora eu queria oferecer aqui para a comunidade um detalhamento maior do que a gente está fazendo por trás dos panos, para que eles entendam a complexidade e os detalhes do que acontece no Catalyst. Então, eu quero compartilhar minha tela. Claro, fica à vontade. Tá. Você me dá só um segundo? Claro. Prontinho. Uau, Você que tela tá... linda! É um pouco confuso e é muita informação, mas eu vou tentar quebrar essas informações para tornar isso mais acessível para quem está participando. Então, como que originou essa tela aqui? Isso aqui é um aplicativo chamado Mural, que um dos participantes do Catalyst sugeriu para a gente implementar para discutir as melhorias que podem ser implementadas. E por que surgiu essa necessidade? No final do Fund 2, a gente começou um processo de controle de qualidade para verificar o que poderia ser melhorado no Catalyst, e as pessoas que participaram como advisors e proposers, a comunidade em geral, ela submeteu ideias de melhoria, o que aconteceu de ruim e o que foi bom. Uhum. E esse aplicativo aqui que vocês estão vendo é uma forma de organizar essas ideias. Então, começou aqui. A gente começou nessa linha a submeter ideias do que parece o processo do Catalyst e os cargos, cada função que existe dentro do Catalyst. Por exemplo, existem as pessoas que votam, existem as pessoas que fazem propostas e existem as pessoas que fazem avaliação, que são os advisors. Então, a gente definiu essa ideia em geral e, a partir do feedback do Fund 2, a gente marcou aqui os problemas que a gente identificou no Catalyst, no Fund 2, e separou isso aqui por cores, né? A gente dividiu entre proposers,
que são problemas relacionados a quem submeteu propostas. Aqui o challenge são problemas que aconteceram em relação ao desafio estabelecido, por exemplo, o desafio de DEPs, ou o desafio do ecossistema de desenvolvedores. A gente verificou se teve algum problema nessa fase. Problemas gerais de qualquer tipo que tenha envolvido no Catalyst, por exemplo, o ID Scale, que muita gente reclamou da interface, que é complexa, que é difícil de entender para pessoas novas. Aqui, essa outra linha são problemas dos Community Advisors, problemas que aconteceram durante a revisão das propostas. A linha roxa aqui abaixo dos veteranos, os Community Advisors veteranos, são problemas que a gente teve na revisão dos assessments. E os problemas que aconteceram durante a etapa de votação. E muitas pessoas na comunidade estão sabendo que alguns acabaram não podendo participar porque o aplicativo teve problemas. No Fund 3 teve mais problemas, mas no Fund 4 isso já foi um pouco melhorado. Antes a gente tinha que ficar sincronizando a carteira por várias horas, e isso foi reduzido para alguns minutos, mas ainda teve pessoas que não conseguiram votar, né? Então, isso aqui foi submetido no quadro também. Aí, depois que a gente definiu todos esses problemas, a gente começou a estruturar esses problemas em organizar eles de forma a relacionar eles em coisas que são relacionadas. Por exemplo, essa parte roxa aqui, que eu ajudei a elaborar, é em relação a descentralizar o trabalho das pessoas do Catalyst em diferentes cargos, roles, cargos. E aí a gente sugeriu o seguinte: a definição de diferentes cargos para pessoas que estejam interessadas em participar do Catalyst. Por exemplo, criadores de conteúdo e tradutores. Uhum. Eu sei que isso tudo está em inglês, porque a gente está discutindo numa comunidade internacional, mas eu quero deixar essa janela aberta para que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre o processo e dificuldade de idioma pode comunicar comigo, que eu vou tentar esclarecer isso. Mas para fim da apresentação eu vou tentar traduzir só alguns pontos-chave. Então aqui, o criadores de conteúdo e tradutores, organizadores de meetup. Esse aqui é um cargo interno que o Dor sugeriu, que é uma pessoa para administrar o produto Catalyst, mas eu acho que não é tão relevante falar sobre isso. Gerenciadores de produto, que é um cargo que a gente está realizando de forma informal, mas vamos supor, todo mundo que está envolvido nesse aplicativo e na elaboração, melhoria do Catalyst, acaba caindo, de certa forma, nessa função. A gente está trabalhando para melhorar o processo e é um cargo que a gente identificou como relevante. E um outro cargo interessante também é auditores, porque atualmente quem faz a auditoria das propostas que foram financiadas está sendo a IOD. Mas como a gente percebe que tem centenas de propostas, no futuro a gente vai precisar descentralizar esse cargo para que empresas terceiras ou independentes possam ajudar a contribuir na avaliação do desempenho das propostas. E, por último, moderadores, porque a gente está tendo uma carga muito grande de informação e de canais envolvendo a Cardano e o Catalyst em específico, e às vezes as pessoas acabam assumindo o cargo de moderador porque não tem mais ninguém para fazer isso. Então, a gente identificou que seria importante ter alguém específico para isso, que pudesse atender as pessoas todo dia, em qualquer momento, e orientar a resolução de problemas e de dúvidas. Então, isso aqui é só uma das áreas que a gente identificou de problemas, né? E tem uma outra área de problemas que é em relação à interface visual, essa parte verde aqui, a experiência do usuário e a interface visual do Catalyst e do ID Scale. A gente identificou vários problemas que podem ser melhorados. Uma das iniciativas da comunidade é a criação de um website fora do ID Scale, uma coisa mais amigável para que a pessoa consiga ter mais facilidade de ser introduzida no ecossistema do Catalyst. Então, é uma página que está sendo uma proposta que foi colocada no Fund 3, ainda vai... Não, desculpa, no Fund 4, ela ainda vai ser votada e, se ela for aprovada, vai ser uma iniciativa interessante para que a comunidade tenha uma forma mais acessível de entrar no Catalyst e menos fricção.
Vamos ver aqui. Um dos outros pontos que eu queria comentar é a melhoria no feedback. Eu vou dar um zoom aqui. Isso, fica melhor para Essa a gente ver. parte, melhoria no Show. feedback. Isso aqui é um processo de melhoria que a gente pensou em relação à avaliação de propostas, porque no Fund 2 a gente teve reclamações sobre os assessments, que eles não estavam sendo adequados e que, às vezes, um advisor submetia um assessment de baixa qualidade e, mesmo assim, ele continuava participando do processo e esse assessment continuava funcionando. Isso poderia prejudicar algumas propostas na avaliação de score delas. Então, uma dessas iniciativas aqui que a gente iniciou foi Red and Yellow Card, que é uma analogia ao cartão amarelo e vermelho que a gente tem no jogo de futebol. Então, a ideia é o seguinte, a gente vai avaliar os advisors e dependendo do comportamento, da qualidade da avaliação dele em relação às propostas, a gente pode dar um cartão amarelo ou vermelho se a avaliação dele for de baixa qualidade. Agora eu vou ampliar nesse ponto, eu vou mostrar para vocês aqui o documento que a gente começou a elaborar faz cerca de 3 meses atrás, mas que é um documento que ele está sendo melhorado. A gente está propondo aqui a versão 2.0, Isso, que é acho um que eu recebi uma feedback versão desse material. desse documento. Então, esse documento, ele é a versão mais recente que a gente está colocando em relação às críticas que teve no processo anterior. Mas, de forma geral, eu acho que essa implementação foi um sucesso. A gente conseguiu identificar cerca de 500 assessments que tinham baixa qualidade, conseguiu remover eles do processo. Qual era o E total dos assessments? O total, Assim, por cima. eu acho que passou de 10 mil. E 10 quantos mil. foram de baixa qualidade? 500? Então, 500 a gente conseguiu remover, mas tem muitos assessments em branco que, por regra, a IoG definiu que quando a gente faz a avaliação de uma proposta, você tem que dar uma justificativa para, vamos supor, dei nota de 3 para uma proposta, de 1 a 5 eu dei 3. Eu tenho que justificar o porquê que eu dei 3. Então, se a pessoa não deu uma justificativa por escrito, essa avaliação ela vai ser descartada. E essas avaliações descartadas, elas já não entram nessas 500, elas já foram excluídas antes, e eu acho que passou de 1.000, se eu não me engano. Teve muita proposta em branco no Fund 3, no Fund 4, e a gente está trabalhando para melhorar essa situação, porque a gente estabeleceu que se um advisor ele submete mais de 20% das avaliações dele em branco, sem justificativa, ele vai ser descartado do processo. Porque existem diretrizes claras quando um advisor ele começa a participar do processo de que ele tem que dar uma justificativa. Aí a gente deu uma margem de segurança de 20%, porque pode ser que ele tenha esquecido, não tenha sido mal intencionado, ou que o site tenha tido um problema e isso aí justificaria alguns que ele submeteu em branco. Mas, de maneira geral, não é um comportamento aceitável a gente colocar avaliações sem uma justificativa, até porque a pessoa que tem a proposta ela precisa contestar se isso foi justo ou não. E sem uma justificativa por escrito, isso fica injusto. E aqui eu vou passar por uma noção geral dos critérios que a gente estabeleceu, que o primeiro é um cartão vermelho, que é o que eu expliquei agora, no caso de excesso de avaliações em branco. Se a pessoa tem mais de 20% em branco, ela é descartada do processo e ela não pode... Os assessments que ela fez vão ser descartados e ela não pode pleitear por uma recompensa financeira. Então, durante o Fund 4, por exemplo, se ela participou e submeteu metade dos comentários em branco, ela vai ser excluída do Fund 4. E esse aqui é o único critério para descarte do advisor do processo. Os outros critérios são para cartões amarelos. O cartão amarelo, se um advisor recebe um amarelo, o assessment respectivo que ele fez vai ser descartado só da proposta. Então, se ele teve uma avaliação que foi de baixa qualidade e os advisors veteranos identificaram esse problema, eles vão notificar e essa avaliação dele vai ser descartada do processo. Só vão ficar as avaliações que tiveram uma qualidade aceitável. E os critérios para cartão amarelo são alguns, eu vou citar aqui, que vamos supor, se a avaliação deu uma nota de 5, mas a justificativa dele fala que o projeto é ruim,
e que não tem os padrões de qualidade ou que não está bem explicada, quer dizer que a pontuação não está de acordo com a justificativa. Então, é um cartão amarelo, é um comentário que não agrega a pessoas que vão votar, não vai ajudar também o proposto, então é um comentário que deve ser descartado. Um outro critério, o assessment não está relacionado com a proposta. Se a pessoa está avaliando uma proposta que fala sobre um desenvolvimento de uma exchange descentralizada e ela faz uma avaliação fora desse contexto, como se fosse outra proposta, não é interessante para o processo, então a gente também colocou esse critério como um cartão amarelo. Assessments copiados de forma sistemática. Isso aqui é uma forma de prevenir pessoas criarem um assessment e copiarem isso para várias propostas. Porque a gente já teve problema no Fund 4 de advisors copiando propostas, avaliações, e isso aí ela não agrega, porque ela não vai se adequar, não é uma justificativa aceitável para uma proposta, e a pessoa pode ganhar um sistema submetendo um assessment para 20 propostas e podendo ser remunerada por isso de uma forma injusta. Então, a gente está verificando cópias quando a pessoa submete uma avaliação igual. Deixa eu ver o próximo. Esses aqui são critérios mais específicos que não fazem tanta diferença para o processo, mas vamos supor que uma pessoa, nesse primeiro aqui, o Assessment Done for Wrong Challenge. Vamos supor que no Fund 3 a gente tinha 2 desafios, o de Depps e o de Developers. E o advisor, ele fez uma avaliação considerando que a proposta estava no outro desafio. Vamos supor, você tem uma proposta no desafio de Depps e eu avalio a sua proposta como se ela estivesse no desafio de desenvolvedores. Quer dizer que eu não considerei os critérios certos na avaliação da sua proposta, então o assessment ele perde a relevância dele. Então, é passível de um cartão amarelo. Da mesma forma, esse critério abaixo aqui, quando a avaliação ela se refere ao critério errado, porque no Catalyst a gente avalia propostas baseadas em 3 critérios: o impacto, a viabilidade e a condição de auditar a proposta. E se cada um desses 3 critérios ele tem um comentário separado. Se o advisor que está escrevendo a avaliação dele, ele confunde esses critérios, ele submete um de viabilidade no lugar do impacto, isso aí ela não permite uma avaliação correta do critério e é passível de um cartão amarelo também. E o último critério que a gente tinha presente no Fund 4 é infração geral. Esses critérios anteriores que eu citei, eles podem servir para a gente ter um panorama geral, mas existem algumas infrações, que o proposer pode ter identificado que não está nesses critérios anteriores. Algum assessment, alguma avaliação que ela tem algum comentário feito, mas injusto, na opinião do proposer, mas que não estava identificado nas categorias anteriores. Aí, nesse critério de General Infraction, infração geral, o que ia acontecer? O proposer tinha uma proposta, ele não concordou com a avaliação dessa proposta pelos advisors e ele vai submeter uma reclamação por escrito e identificar como infração geral. Aí é uma oportunidade a mais que a gente deu para proteger os proposers de alguma avaliação injusta. Só que essa infração geral acabou sendo muito utilizada no Fund 4 e a gente identificou que poderia ser melhorada no Fund 5 e a gente tem, a partir daqui dessa linha em vermelho, novas ideias e novos critérios que a gente pode adotar. Então, como vocês podem ver à direita, existem vários comentários aqui que o pessoal do Catalyst, os membros, os advisors, eles sugerem de melhorias. E esse aqui é um documento que a gente vai trabalhando. Não existe nenhum dono, qualquer pessoa pode submeter ideias para a gente melhorar. Várias pessoas participam na elaboração. Isso, inclusive, seria muito legal ter mais brasileiros participando, né? Exatamente.
a gente gostaria que tivesse mais participação da comunidade. Esse é um dos motivos que a gente está fazendo o vídeo, porque atualmente eu estou participando como brasileiro e o Vitor Corsino também é um outro community advisor. Aqui a gente não tem nenhum comentário dele, mas ele participa bastante do processo também. Inclusive, ele Inclusive, está apresentou. convidado para vir aqui conversar comigo se ele ver esse vídeo. Sim, vai ser bem legal a participação dele também. Ele agregou muito durante o Fund 4. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu quero deixar claro para a comunidade que esse documento ele é aberto para todo mundo. Todo mundo que quiser avaliar e submeter ideias, melhorias, o documento está aberto a todos. Assim, ele tem a dificuldade do inglês. Se a pessoa tiver alguma dificuldade e não conseguir traduzir isso aqui com o Google Tradutor, pode comunicar comigo que eu tento ajudar de alguma forma. Não teve demanda ainda para criar um documento em português, mas se for necessário, eu posso criar um documento em português para que a comunidade possa participar de forma mais inclusiva. E você sabe que eu adoro incluir as pessoas, né? Inclusive criei lá aquele grupo de tradutores. Talvez seja interessante você desenvolver uma parceria com eles, onde eles possam em conjunto traduzir esse material. O que que você acha? Eu sei que é muito Seria trabalho, é só interessante. uma ideia, porque eu sei que está todo mundo ocupado, é só uma ideia. Sim, na verdade é uma ideia que a gente discute, como trazer comunidades de fora, porque o inglês é uma língua popular, mas a comunidade que não fala inglês é muito maior. E a gente precisa trazer essas pessoas de alguma forma. Então, existem algumas coisas que poderiam ser traduzidas. Esse documento em si eu não sei, porque é um documento que é atualizado todo dia, então se a pessoa traduzir hoje, amanhã já vai ser outra versão. Mas coisas que são mais definidas, definitivas, eu acho que seria interessante traduzir. Inclusive, aqui durante a live, o vídeo, eu vou falar mais sobre algumas outras propostas interessantes para trazer mais tradutores, mais pessoas para a comunidade também. Eu vou pular agora. Eu queria falar um pouco sobre alguns desafios do Catalyst que não tem tanta popularidade, porque eles foram introduzidos recentemente, mas que eles têm um papel importante para a melhoria do processo em geral. O primeiro que eu quero falar é sobre tomada de decisão distribuída. Esse desafio ele fala sobre como que a comunidade da Cardano ela pode ter mais facilidade em tomar decisões sobre escolha de projetos que devem ser financiados. Como que a gente pode fazer com que as pessoas que votam tenham mais facilidade de entender os projetos? Esse aqui é um dos desafios que eu acho importantíssimo, porque como a gente tem um número muito grande de propostas no Catalyst, e é uma quantidade de informação que uma pessoa não consegue avaliar, é muita coisa. Então, Quem a é o gente precisa... proposer? Então, na verdade, esse aqui não é uma proposta em si, ele é um desafio. Aí Uhum. dentro dele tem diversas propostas, né? Aí depois Ah, é eu vou comentar verdade. sobre algumas. Eu vou comentar sobre uma ou duas que estão nesse desafio que eu acho importante para a comunidade entender melhor de como colocar esse desafio em prática em uma proposta. Acho que, inclusive, eu tenho uma proposta que ela fala sobre isso, exatamente. Então, essa proposta aqui, ela tem a participação do Vitor, que é o brasileiro que está participando, né? Tá, eu estou passando aqui o mouse em cima da figura dele. Tem outras pessoas envolvidas. E é uma proposta que ela tá querendo criar uma interface melhor para os advisors submeterem propostas, porque a gente está fazendo atualmente a avaliação numa planilha de Excel. E como existem muitos comentários, essa planilha ela está ficando impraticável, porque já está com mais de 10 mil linhas e acaba sendo um processo inviável depois de um tempo, porque quando o Catalyst crescer mais, a gente não vai ter como manter esse processo no Excel, vai ter que ter um aplicativo para essa função. Então, essa Isso, proposta é nesse sentido. só para o pessoal entender, o Catalyst começou no fundo 2 com US$ 250 mil. Hoje a gente está falando do mesmo sistema financiando 2 milhões, desculpa, 2 milhões de ADAs, não é isso? Eu falei em dólares, mas é dólares, são Dá ADAs. dólares.
É dólares? Dólares, Ah, exato. desculpa. São 2 milhões de dólares. Então, imagina o controle que era quando era 250 e o controle que tem que ser com 2 milhões. E é Sim, a por isso gente que essas precisa, ferramentas são importantes. sim, a gente está precisando melhorar muito as nossas ferramentas. A gente tem pessoas que estão trabalhando nisso, não necessariamente da IoD, são pessoas da comunidade externa da Cardano mesmo, qualquer um pode participar. Isso aqui é um processo aberto, né? Mas o que acontece é que, geralmente, as pessoas que estão fazendo essas propostas são advisors ou pessoas que estão mais envolvidas no Catalyst, porque a gente já está com uma noção melhor dos problemas e acaba ficando mais fácil identificar soluções. Então, por enquanto, quem está mais participativo nisso são os advisors. Outra proposta interessante, essa daqui, ela é uma ferramenta visual. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico. Pode parecer uma forma abstrata, mas quando a gente tem muitas propostas para ler, acaba ficando um processo massivo e essa proposta ela quer trazer uma identidade visual para que a gente consiga, através de uma imagem, entender um conceito de uma proposta. Então, traduzir muito conteúdo escrito para um infográfico visual e permitir que as pessoas possam fazer relações visuais e isso permitiria um menor tempo para a tomada de decisão. Deixa eu ver. Próxima. Essa próxima também está relacionada ao mesmo desafio. Essa aqui é de outro brasileiro. Acho que é um americano e um brasileiro. O André Vilela é o brasileiro, que eles estão com uma proposta para repensar o modelo de votação no Catalyst, porque atualmente o poder de voto de cada um é definido pela quantidade de ADAs que a pessoa tem. Uhum. E eles estão com uma iniciativa de pensar num modelo diferenciado, né? Então, isso aqui é uma proposta mais conceitual de pensar em um modelo diferenciado de como que o peso de voto poderia ser diferente, porque no modelo atual, as baleias que têm uma grande quantidade de ADAs, elas têm um poder quase que decisivo na decisão de propostas, né? Então, é uma iniciativa interessante para a gente pensar em modelos alternativos e eu achei interessante trazer também porque é um brasileiro que é desconhecido da comunidade, mas que está participando do Catalyst, né? Então, você já vê que tem pessoas que estão vindo de fora, mas que a gente nem tem Inclusive, conhecimento. pode falar para ele se ele quiser vir aqui no canal e explicar a proposta. O convite está feito. Eu vou falar com ele, eu vou mandar uma mensagem para ele, porque tá começando a aparecer muito brasileiro e eu acho que seria interessante que a comunidade pudesse entender, ouvir deles o que está acontecendo e onde que a gente pode melhorar e mostrar que isso aqui é um processo aberto, né? E para as pessoas se estimularem a participar também, porque é uma oportunidade de trabalhar com o que a gente já convive, né? Com a Cardano. Próxima proposta. Essa daqui, ela é uma iniciativa de criar um filtro para que a gente possa comunicar isso de forma mais eficiente para a comunidade. O problema que a gente está tendo agora é que no Fund 4 teve mais de 300 propostas e para uma pessoa que vai votar, tomar uma decisão em relação a tantas propostas é difícil. Então essa proposta aqui, ela quer criar um filtro para selecionar as propostas mais qualificadas, mas de uma forma transparente. Eles só querem tirar as propostas que são rascunho, porque tem muitas propostas que são submetidas que estão incompletas. A pessoa colocou ela no Catalyst na segunda semana e passou 3 semanas e ela não fez nenhuma atualização, não tem detalhes nem nada. Ela esteve aqui no E canal apresentando a proposta. Você lembra do lembrei vídeo? agora. Isso. É a Mica, né? Acho que é Fica, se Fica. não me engano. Isso, fica pô. Sim. E eles também têm o interesse em fazer um podcast com o resultado desse filtro. Então, eles iriam filtrar várias propostas, todas as propostas eles vão filtrar e vão produzir conteúdo a respeito das propostas mais qualificadas. É uma forma de traduzir isso para a comunidade que não tá informada, né? Reduzir a barreira de comunicação. Deixa eu ver qual que é a próxima. Que já é outro desafio. Vou comentar sobre outro desafio que eu acho importante a comunidade ter conhecimento, que é Catalyst Value Onboarding. Como que a gente pode encorajar mais participação significativa no projeto Catalyst
pelos membros da comunidade do Catalyst nos próximos dois funds. Então, a ideia é que a gente está crescendo, o Catalyst está crescendo, mas como que a gente vai trazer mais pessoas para o processo? Como é que a gente vai trazer mais pessoas para votar, mais pessoas para participar como advisors, de forma qualificada? A gente está tendo um problema de uma grande demanda, está tendo muita proposta e a gente precisa de pessoas para estruturar esse processo e transformar isso numa experiência menos complexa, para facilitar o onboarding dessas pessoas. Então, esse desafio, eu vou dar um exemplo de algumas propostas que elas podem ajudar nesse sentido. Essa aqui é uma proposta que eu já comentei no vídeo. Ela quer criar uma página inicial fora do ID Scale, para que a comunidade que esteja interessada no Catalyst possa participar. Deixa eu ver se eu tenho o link. Vou ver se o link está funcionando aqui, porque essa proposta, apesar de estar no Fund 3, eles já começaram a trabalhar antes disso. Só que não, esse aqui não é o link dela. Deixa eu ver se tem outro. Acho que é essa aqui. Então, o pessoal já começou a trabalhar. Essa daqui é o protótipo do projeto. Então, é uma página com interesse de simplificar. Então, se você chegar aqui, quiser começar a participar do Catalyst, você vem aqui embaixo. Para quem é um proposer, aqui tem uma explicação básica para quem está interessado em ser proposer. Ele fala sobre proposers é um aspecto vital do projeto Catalyst. Eles são o combustível do fogo do Catalyst. Os proposers são ideias, eles identificam necessidades e preenchem vazios. Uma proposta feita por um proposer é uma forma de comunicar a ideia para a comunidade. Aqui tem links para cada uma dos principais cargos do Catalyst no momento, né, que é o proposer. Aqui são recursos para o proposer, se a pessoa quiser ser, ou para quem quer participar como votante, tem uma outra aba, ou para Community Advisor. Então, cada pessoa que esteja interessada em um ramo diferente vai ter uma página específica onde ela pode ter mais informações. Aqui, por exemplo, proposers, como submeter uma proposta, o guia de propostas, a responsabilidade e os cargos de Community Advisor. Aqui fala sobre os links de outras mídias sociais que a pessoa pode se juntar, os canais do Telegram. Então, é uma proposta que tem o interesse de criar uma facilidade de comunicação maior que o Edscale também. Entendi. Bem interessante. Próximo. Essa aqui é uma proposta que foi criada pelo Michael. O Michael está sendo uma pessoa muito importante no Catalyst. Ele está sendo como se fosse o mediador dos meetups que a gente está organizando no Catalyst. Ele foi mediador de vários. E, de certa forma, eu ajudei ele em algumas ideias na criação dessa proposta. E essa ideia aqui é mais para trazer pessoas para participar de meetups, para conversar sobre melhorias e fazer um ambiente inclusivo para que não só os advisors possam participar, mas que pessoas de fora possam entender o que está acontecendo nos meetups que a gente está realizando também. Tem um mural aqui também, que é um aplicativo que fala sobre detalhes, mas eu não vou entrar nele agora. Vou deixar o link se o pessoal estiver interessado, porque é um mural bem complexo que eu acho que não vai ser tão interessante colocar no vídeo. Me manda os links das propostas que eu coloco na descrição. Tá. E essa aqui eu acho que é a última proposta que eu queria comentar sobre o Value Onboarding. Essa é uma proposta que é bem acessível para todos, inclusive para quem quiser submeter propostas para português, em português mesmo. É uma proposta para criar podcast com entrevistas com times que estejam participando do Catalyst. Da mesma forma que você está fazendo no seu canal entrevistas com times que estão fazendo proposta no Catalyst, o Ryan também criou um canal no YouTube, chama Cardano Podcast, e ele fez
Quando ele escreveu isso aqui, ele tinha feito 7 entrevistas. Acho que agora aumentou o número, já deve estar em torno de 10. E ele está entrevistando pessoas que estejam interessadas em construir na Cardano. Eu acho que esse tipo de proposta é muito importante para a comunidade, porque permite que as pessoas tenham acesso por vídeo. E a gente sabe que muita gente tem mais facilidade em conteúdo visual, em vídeos, para entender o conteúdo das propostas. E isso também permite que a gente tenha uma percepção de quem é a pessoa por trás de cada proposta. E eu apoio esse tipo de iniciativa. Eu gostaria que a gente tivesse muito mais podcasts sobre propostas na Cardano. E já tem mais algumas pessoas interessadas em criar. Eu acho que esse aqui é a 4ª proposta relacionada a podcast. Tem algumas que nem estão participando do Catalyst, por exemplo. O Rick começou o Cardano Live, que é um podcast relacionado ao Cardano, não especificamente ao Catalyst, né? Mas são iniciativas que eu acho muito importante para a gente incentivar. Quanto mais gente a gente estiver falando sobre Cardano, sobre as propostas do Catalyst, mais informação as pessoas que votam vão ter para poder ter uma melhor qualidade na decisão do voto delas, né? Eu acho que é isso. E a última que eu queria comentar, na verdade, é um desafio para a criação de desafios. Então, a gente no Catalyst, a gente tem esses desafios aqui. O Developer Ecosystem, o ecossistema de desenvolvedores, Dapps e Integrations, tomada de decisão distribuída, alcance de empreendedores, onboarding do Catalyst, né, que é como a gente traz pessoas de fora e mais pessoas, uma contribuição de pessoas externas da comunidade, de uma forma que agregue. Esse aqui é um desafio novo também, que é sobre metadata. É um desafio que a IOG incluiu nesse fund. Tem mais 2 desafios, que Cresça África, Cresça Cardano na África. É um desafio específico para melhorar para incentivar a criação de propostas na África, e esse último para melhorar o ecossistema de DeFi na Cardano. Só que esse em específico que eu abri, ele é um desafio diferenciado, porque ele não está dedicado à criação de propostas. O Challenge Setting, que é a definição de desafio, o intuito dele é que a comunidade dê ideias de que desafios poderiam ser importantes para Cardano. Por exemplo, aqui a gente vê vários exemplos de desafios que foram criados, mas que a maioria foi criada pela IOD, mas que pode ser que tenha algum desafio que a comunidade veja como importante, mas ainda não foi incluído. Esses últimos 2 foram incluídos pela comunidade e entraram nesse fundo, mas esse challenge setting aqui, ele permite que esse processo continue. Então, qualquer pessoa interessada em criar um desafio pode entrar aqui e novas propostas vão surgir a partir disso. Por exemplo, eu criei 2 ideias nesse challenge setting, que é para a criação de um desafio para soluções de privacidade. Como que a gente pode melhorar a privacidade na blockchain da Cardano? Porque, por exemplo, no Bitcoin a gente tem os mixers, que são protocolos que a gente consegue enviar o Bitcoin e eles vão misturar as transações para que a gente consiga ter mais privacidade. Isso, a privacidade é importante porque hoje em dia na Cardano, em muitas blockchains, se a gente vai fazer uma compra, vamos supor, se o mercado começar a aceitar Cardano e você faz uma transação nesse mercado, o comerciante que aceitou a sua transação, ele vai ter acesso aos dados da transação e ele vai conseguir saber quantas ADAs você tem na sua carteira. Então, isso é um problema. Vamos supor que a pessoa tem um patrimônio grande em ADA. Se o comerciante ou uma pessoa mal intencionada fica sabendo a quantidade que você tem, isso pode ser um perigo para a segurança pessoal da pessoa. Então, esse desafio que eu tô com a iniciativa de criar sobre privacidade é para criar soluções que possam melhorar nesse sentido e trazer mais segurança para os usuários, né, de forma geral. E o outro desafio que eu tenho interesse em ver no Fund 8 é para auditabilidade de propostas, que a gente consiga tirar isso da mão da IOD, porque a gente já está com mais de 300 propostas no Fund 5,
E em breve a IOD não vai ter condições de verificar o desenvolvimento de tantas propostas. Eu acho que é importante que a gente consiga descentralizar isso e que a comunidade possa criar soluções diferentes ou trazer empresas de fora para conseguir auditar essas propostas. Então, basicamente isso. Eu queria trazer uma percepção geral para a comunidade do que está acontecendo no Catalyst, dos desafios que não estão sendo tão comentados, mas que têm uma importância crucial para a melhoria do Catalyst em si, e deixar claro para a comunidade que qualquer um pode participar do processo, que não existem barreiras, qualquer um pode se registrar aqui no IDScale. A gente tem a barreira do idioma, mas hoje em dia a gente consegue baixar, por exemplo, uma extensão que ajuda a traduzir as páginas. Isso pode não ser o essencial, mas ajuda muito a ter um contexto geral do que está acontecendo, né? E mesmo que a pessoa tenha uma dificuldade maior na tradução de conteúdo, a gente se dispõe a ajudar quem tiver dúvidas. Então, quem estiver interessado e quiser participar do processo, depois vou deixar meu contato e ficaria feliz se as pessoas pudessem ser introduzidas, se eu pudesse ajudar de certa forma. Será que valia a pena criar um grupo Catalyst português para a gente tratar de propostas? Eu penso, já que a gente já tem tanto grupo, né? Então, o Ático, ele comentou isso comigo algumas semanas atrás, que a gente poderia criar um grupo. Ele sugeriu a ideia do Discord. Acho que o Discord não é tão conhecido como o Telegram, mas ele tem algumas funções interessantes. Ele permite a divisão de grupos, né? Isso poderia facilitar a gente a administrar. Eu acho interessante a gente criar um grupo para a comunidade portuguesa, que fala a língua portuguesa, mas isso aí vai depender da demanda das pessoas. Assim, se a gente vê que está tendo uma demanda, pessoas estão interessadas, a gente pode colocar, a gente pode criar um grupo para essas pessoas consigam discutir e a gente possa tirar dúvidas. Então, vai depender do feedback. Entendi. Então, se você está assistindo esse vídeo, você gostaria de se envolver, olha aqui na descrição, eu vou deixar os meus contatos, os contatos do Rodrigo, para que você entre em contato, para ver como que você pode colaborar, como que você pode fazer parte. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, se você pesquisar, está aí na internet. O Catalyst tem encontro todas as quartas-feiras. Qual que é o horário do Brasil? Você lembra Os vídeos. Então, o o Town Town Hall? Hall, ele está sendo feito às 15 horas aqui no Brasil. Nossa. É, pessoal, a hora que eles usam como referência é se eu não me engano, é a de Londres, não é isso? E É, aí UTC acaba sendo um Londres. pouquinho fora do fuso horário de alguns países, e no caso do Brasil, é difícil o brasileiro assistir alguma coisa às 3 horas. Mas, de qualquer forma, vão lá no grupo oficial da Cardano, que está crescendo muito. Eu tô lá, o Rodrigo tá lá. Marque a gente. Fala assim, Rodrigo, eu vi você lá no canal da Maria. Maria, eu vi você falando lá com o Rodrigo. E aí conversem com a gente, interajam com a gente, para que a gente consiga montar esses grupos e interagir com as pessoas. Exatamente. E para lembrar, eu comecei a participar do Catalyst no Fund 2 e eu conheci a Cardano, eu entrei como se fosse, estava na curiosidade mesmo. E eu vi que tinha muito espaço ali para melhoria e qualquer um pode participar. Se a pessoa já participa da Cardano, da comunidade, ela tem potencial para participar do Catalyst. Eu acho que o principal requisito para a pessoa participar é ter tempo e disposição. Então, basta ter o interesse. Se a pessoa tiver interesse e se envolver na comunidade, ela vai ter um espaço e ela vai poder, talvez até ganhar um salário com a blockchain. Pode trabalhar para a Cardano, dependendo do cargo que ela for exercer. Os advisors, eles estão com um fundo de 80 mil dólares para ser dividido entre todos. Então, é uma oportunidade de emprego também, né? Isso não é, vamos deixar claro, não é trabalhar para a Cardano necessariamente, que a Cardano não é uma empresa, mas se envolver com o projeto do Catalyst como advisor, e aí você vai ser pago pelo tesouro da Cardano. É que às vezes a gente deixa claro que às vezes a pessoa acha que tem vínculo empregatício quando a gente fala Sim. oportunidade de trabalho. E não existe esse vínculo empregatício, você se envolve de livre e espontânea vontade, e daqui a pouco você está super bam, bam, bam num assunto, pode virar um advisor, ou pode
pode virar uma outra coisa na comunidade, ou alguém pode te convidar para participar de uma proposta. Acontece isso muito também, Rodrigo, né? Onde as propostas se juntam, as pessoas se juntam. Sim, a gente teve 2 exemplos bem marcantes de propostas que se juntaram, né, de pessoas que tinham propostas, viram que tinham similaridades e resolveram se juntar em uma proposta. Foi a Gimba Labs, uma proposta do Fund 2, e a NFT DAO, que é uma proposta que junta vários projetos ligados a NFTs. E no Fund 3 e no Fund 4 a gente teve muitas propostas relacionadas e chegaram a um consenso de que seria mais interessante estabelecer padrões para que as pessoas pudessem usar uma estrutura parecida do que cada um tentar recriar a roda de uma forma diferente. Porque se o Tesouro fosse financiar 10 propostas de NFT diferentes, muito desse trabalho ia ser feito em soluções parecidas, mas que não iam agregar tanto para Cardano como uma proposta em si que pudesse ser usada por várias. Então, o NFT DAO também é uma proposta interessante nesse sentido. Entendi. Ele, inclusive, teve aqui no canal também, eu fiz um vídeo ele explicando a proposta, pessoal. Vocês podem ir lá na playlist Catalyst. Exatamente, o Rich, né? Eu assisti o vídeo. Ele está sendo uma pessoa importante na comunidade da Cardano e ele participa também nos chats dos Community Advisors. Ele tem algumas ideias interessantes, inclusive ele está com uma proposta de desafio para a utilização de DIDs, né? Que é identidade descentralizada, que é o que vai permitir com que, por exemplo, a Liquid, que é o protocolo de DeFi na Cardano, ele possa abrir espaço para pessoas conseguirem empréstimos sem colateral. Mas para isso a pessoa precisa de um score de crédito, né? Da mesma forma que a gente, quando faz um empréstimo de forma convencional, a gente precisa demonstrar a nossa situação financeira através do Serasa, de órgãos do tipo. Vai ter isso no DeFi também, só que a gente vai precisar de um modelo descentralizado para conseguir controlar nossa identidade e até pela questão de segurança, porque hoje em dia a gente tem problema de vazamento de informações de banco de dados e a nossa informação acaba sendo divulgada na internet sem o nosso consentimento. Então, um sistema descentralizado de identidade ia permitir com que a gente tivesse segurança na integridade das nossas informações pessoais, dos nossos dados financeiros, mas também permitir com que a gente conseguisse empréstimos sem colateral através de um sistema de crédito. Entendi. É muito interessante tudo que está acontecendo no Catalyst. Não dá nem para acompanhar. É tanta coisa, tanto grupo. Ah, meu Deus, ainda bem que você veio aqui atualizar a gente sobre o que está acontecendo no Catalyst. Será muito bem-vindo toda vez que você quiser. A porta do canal está aberta para você vir falar esse tipo de notícia. Atrasou isso, porque atrasou, aconteceu aquilo, porque aconteceu. É importante manter essa transparência com a comunidade para também a comunidade entender que a gente está crescendo. O Catalyst que a gente tem hoje não é nada parecido com o que a gente tinha no Fundo 2, completamente diferente. A gente fala que algumas coisas deu errado, mas tem muita coisa que deu certo, não é isso, Rodrigo? Exatamente, é um processo que está evoluindo muito rápido. A gente tem a dificuldade de ter documentação, porque a gente escreve uma documentação num dia, 2 semanas depois já mudou todo o processo. Então, é um processo que está evoluindo rápido, mas que está sendo um ponto muito positivo para a Cardano, porque a gente já pode-se dizer que é o maior DAO do mundo, né? Entre as blockchains, a gente já tem uma relevância enorme, só que isso ainda não está sendo reconhecido pela comunidade cripto em geral, né? Com o tempo, eu imagino que a gente vai ter esse reconhecimento e vão dar o valor devido a Cardano e ao Catalyst. Ah, eu espero esse dia chegar. Eu estou esperando esse dia chegar e estou ansiosa, viu? Vai ser incrível, vai ser incrível. Bom, pessoal, Rodrigo, você gostaria de falar um oi, mandar um olá para alguém na comunidade, alguém que tem ajudado muito e que você gostaria de reconhecer, porque essa comunidade é maravilhosa, todo mundo ajuda todo mundo. Se você quiser mandar um oi. Bom, eu quero agradecer a várias pessoas, na verdade. Maria, você é uma delas, o Tiago, o Jean, Ático, Jerônimo e muitas outras pessoas que eu posso estar esquecendo, mas que há um ano atrás eu estava pouco envolvido na Cardano, mas vocês me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, né? O processo
de entendimento da Cardano. E para eu chegar onde eu estou como advisor hoje, vocês tiveram um papel importante, me incentivaram, vocês sempre ajudam a comunidade com informação, e eu acho que vocês exercem um papel importante, e eu acho que gostaria que mais pessoas também se juntassem e participassem de forma ativa. Eu já vejo muita gente participando muito nos grupos, mas acho que falta um pouquinho, só um pouquinho para eles colocarem o pé de vez na Cardano, sabe? O Catalyst eu queria deixar o convite aberto, porque eu vejo que já tem muita gente envolvida nos grupos da Cardano, mas que ainda não chegaram a se envolver tanto no Catalyst. E é uma oportunidade muito interessante, porque o Catalyst ele vai ser um universo que vai acabar ficando maior que a Cardano em si, porque é tanta gente, tanta informação ali dentro, e vai precisar de muita gente para gerir o Catalyst, porque a gente vai ser o Catalyst, né? Em breve a Cardano, a EOD, vai submeter uma proposta para a gente decidir se vamos continuar o financiamento deles. Então, a gente tem que começar a exercer um papel mais ativo na comunidade, porque é a gente que está em jogo, né? A gente está com o pé no jogo, então vamos participar. É isso aí, é isso que se chama descentralização, onde todo mundo participa, onde todo mundo, através de cooperação, ajuda todo mundo. Olha, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar meu convite. Sou sua fã de carteirinha e se você precisar, eu estou aqui. Beijo da Maria. Obrigado, Maria. Tchau.